e uma trama começa a se desenvolver na Ucrânia. Pelo menos é isso que dá para entender, pelo menos nos primeiros momentos que vai se chegando as informações em que o Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia começa a realizar algumas sanções. E detalhe importante é que essas sanções, em sua maioria, são feitas para ex-aliados de Zelensky. Só que o que acontece? Agora, são ex-aliados, estão na frente de Zelensky, para que Zelensky, de fato, não continue no poder. E, pelo jeito, ele vai fazer tudo aquilo possível para tirar da frente essas pessoas. São várias delas, eu separei apenas três aqui, até para o vídeo não ficar longo, confuso, com um monte de nomes. Talvez nomes que você não conheça muito bem, mas pelo menos esses três, sim, vai ser interessante eu trazer aqui. O primeiro deles é este aí que você está vendo, Petro Poroshenko. Quem é Petro Poroshenko? Como eu coloquei aqui, é um ex-presidente da Ucrânia e opositor a Zelensky atualmente. Tá? Ele é um grande opositor, passou um tempo fora e voltou recentemente, digamos assim, para ver no que dava, para ver o que iria acontecer. Ele está sendo acusado de traição, de algumas coisas desse. Não está muito claro, tá? Não ficou claro exatamente o que está ocorrendo. Mas as sanções contra Poroshenko basicamente foram introduzidas com o objetivo de minimizar sua influência política, midiática e econômica. Que todos esses aqui, pelo menos esses dois, que eu, de três, dois que eu estou mostrando aqui, os caras são muito ricos, tá? E também levando em consideração a probabilidade de que, com o fim desse conflito, as eleições vão ocorrer, Poroshenko, aparentemente, ele não teria tanta chance assim de ganhar, por exemplo, de Zelensky. Ele apareceria em terceiro ou quarto colocado. Mas tem um detalhe interessante que é o seguinte: ele tem sua própria infraestrutura política, de mídia também, um oligarca da mídia, uma facção, um grupo, no caso, um grupo político no parlamento que termina ajudando na votação de uma forma geral ou atrapalhando, dependendo da situação. Tem inclusive ele, Poroshenko, inclusive tem dois canais de TV, tem blogueiros ao seu dentro do seu guarda-chuva. Então, um cara extremamente importante e interessante de se podar de alguma forma, tá? E detalhe interessante é que há uma chance, corre na boca miúda, como costumam dizer, de bastidores, que Poroshenko poderia provavelmente apoiar Zaluzny, que daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Por sinal, Zaluzny é, hoje, se tivesse eleição, Zaluzny ganharia de Zelensky. Tá? Então tá aí Poroshenko, este que já foi presidente, opositor a Zelensky, tem uma infraestrutura interessante. Depois dele, quem vem? Vamos lá. Vem alguém que o pessoal ficou relativamente surpreso com ele, né? Com a presença dele. Tá cortando um pouquinho aqui, mas deixa eu só trocar aqui. Igor Kolomoisky. Quem é Igor Kolomoisky? Oligarca da comunicação, dono de a principal mina, dizem que se não a maior, uma das maiores minas de manganês do planeta, que fica na região de Nikopol, de Dnipropetrovsk. Quem é ele? Perceba que tem uma foto dele com Zelensky aí no início do governo. Mais uma vez, é outro bilionário, é um outro oligarca gigante, tá? Ele tem... Dizem que foi graças a ele, Kolomoisky, tá? Graças a ele, que Zelensky se tornou presidente. Já que um dos canais de TV dele, um dos principais, praticamente não, fez campanha quase que descarada para ele, para Zelensky. De forma, a TV 1+1, onde lá em 2019 praticamente seria impossível se não fosse a intervenção de Kolomoisky. O que querem fazer exatamente com Kolomoisky não está muito claro nessa questão da parte de rede de comunicação. Ele e o seu sócio, que também faz parte lá dos negócios,
não está muito claro exatamente o papel dele nessa questão dos meios de comunicação. O que se sabe é que Kolomoisky, junto com mais outros dois, são dos maiores donos, né, os principais donos de minas. Dentre as minas estão exatamente essas minas de manganês em Nikopol, Dnipropetrovsk. Tem um outro sócio indiretamente de Kolomoisky, que é Zevago. Eu não cheguei a colocar a foto dele aqui, que possui um grande depósito de minério na região de Poltava, tá? Extremamente grande, a Mining in Processing, que é o nome da empresa desse outro lado, Zevago. Qual é a questão? Mais uma vez, Kolomoisky passa a ser podado e começam a colocar uma série de sanções que, eu volto a repetir, não está muito claro quais foram as sanções exatamente que estão tentando praticar contra Kolomoisky. Já se sabia que mais cedo ou mais tarde isso iria acontecer, mas não se esperava que fosse tão rápido assim. E agora chega ele, o terceiro da lista aqui desse vídeo. Quem é ele? Você deve conhecer, né? Valery Zaluzny. Quem é Zaluzny? Zaluzny, que, como eu coloquei aí, é um general 4 estrelas, ex-comandante das Forças Armadas ucranianas. Então, no início do conflito, quem estava liderando a Ucrânia era Zaluzny. E por coincidência, foi coincidência ou se foi realmente problema, basicamente assim que Zaluzny foi mudar, Zelensky foi mudou ele de posição, ele internamente tinha posições bem diferentes do que Zelensky queria, começou a aparecer mais do que Zelensky, já que é um general extremamente confiável, digamos, as tropas confiavam muito nele por uma série de questões, de conflitos lá do tempo do Donbass, etc, etc. Então isso gerou uma visibilidade muito grande para Zaluzny, que Zelensky ele precisava eliminar de alguma forma. E a forma mais eficiente que Zelensky encontrou foi colocar ele com um cargo meio que especial, um embaixador especial e no seu exclusivo no Reino Unido da Ucrânia, né, para Ucrânia. Então, um embaixador da Ucrânia no Reino Unido que está lá, isolado. E o que, que acontece? Hoje se sabe, a única pesquisa que existe, Zaluzny ganharia de Zelensky com mais do dobro dos votos. Se a eleição fosse hoje, Zaluzny ganharia facilmente. Se é bom ou se é ruim com ele, essa questão para a Ucrânia, de paz, eu não sei dizer, eu desconheço exatamente como é que seria. Tentaram, o que é que estão tentando fazer? Estão tentando encaixar Zaluzny com alguns desses oligarcas, com dessas pessoas que estão sofrendo pressão no conselho, tá? Só que ele, Zaluzny, como sempre, escorregadio, polido, até questionaram, né? Eu estava vendo aqui uma matéria, o pessoal começou a questionar sobre algumas outras pessoas que tinham sido sancionadas que eram próximas a Zaluzny. E ele até colocou de forma irônica: está tudo bem, estamos esperando pelo Shashilik. Vou explicar o que é isso, o que quer dizer isso. O chamado Shashilik é um espetinho de carne enfim, com legumes, não chega a ser legumes, com verduras, enfim. É um espetinho. E qual é a grande questão nisso? É que Zelensky, quando o conflito estava se iniciando, Zelensky desdenhou do conflito, tá? Não levou tão a sério e até disse o seguinte na época, na véspera da invasão, tá? Dizendo que não haveria guerra e que na primavera todo o país estaria grelhando Shashilik. E aí quando perguntaram o que é que Zaluzny, no caso, estava achando de todo o contexto, dessa pressão aos amigos e etc., e aos seus aliados, aí ele soltou essa. E estava tudo bem, estava esperando pelo Shashilik, no caso, uma forma irônica, mandando um recado especificamente para Zelensky. Estão tentando a todo custo encaixar Zaluzny em uma série de questões. Recentemente teve generais, teve comandantes que foram até presos por terem dito que
terem cometido erros no fronte, estão tentando encontrar possíveis erros de Zaluzny nesse conflito. Até então, não encontraram esses elementos, mas é praticamente certo que Zelensky, para poder continuar no poder, permanecer no poder, vai ter que vir para cima deste general aí. Só que o cara tem costas largas. Eu não sei exatamente como é que está funcionando. Trump já andou soltando indiretas do tipo, olha, se ele estiver ainda no poder, ele poderá negociar. Se ele ainda estiver no poder, se ele ainda estiver lá, né, mais ou menos isso que Trump falou, né? Se ele estivesse lá, vamos ver. Então dá a entender que talvez, numa eleição, que está bem claro, Zelensky perderia para ele, tá? Zaluzny. Diz aí, o que é que você acha? Está sabendo dessa questão, dessa confusão, desse dito Conselho de Segurança Nacional e dessas sanções que nem os ucranianos estão sabendo explicar direito o que está acontecendo? Só sabe que a caça às bruxas começou e quem será o próximo.